Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Ainda bem que tem auxiliadora, né? Esqueci dos aniversariantes. Você que faz aniversário agora, nesse mês, se coloca em pé para que a gente possa orar. Aniversário de casamento também. Olha aí quanta gente boa. Isso é bom demais. Como a gente sempre fala, cultura da casa, já passa teu Pix pro irmão que está do lado de você aí. Ele já vai te dar um presente hoje ainda, né, para comemorar o seu aniversário. Estenda as mãos para quem está perto de você aí, vamos orar, vamos abençoar a vida deles. Pai, nós te agradecemos por esses irmãos que nesse mês, Pai, estão celebrando mais um ano de vida. Nós declaramos bênção sobre eles. Pai, nós te louvamos porque o Senhor os tem guardado, os tem sustentado, e nós declaramos, Pai, o teu poder, que o Senhor os surpreenda, Pai, nesse mês, com bênçãos vindo dos mais altos céus, é o que nós te pedimos. Oramos, Pai, também por esses casais que estão celebrando mais um ano juntos. Pai, nós declaramos bênçãos sobre eles, bênçãos sobre a família, bênçãos sobre os filhos, abençoamos o trabalho das mãos, declaramos, Pai, que dentro do casamento eles estarão crescendo, amadurecendo, cada vez mais, e nós te agradecemos, nos alegramos com eles, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, já que estamos numa conferência de família, eu quero trazer algo ao seu coração, uma frase que já tem nos acompanhado por muitos anos, e eu tenho certeza que ela é muito propícia para esse final de conferência de família. Nós somos várias gerações, mas nós temos uma só cultura. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: várias gerações, uma só cultura. Mais uma vez, diga: várias gerações, uma só cultura. Aleluia. Queridos, é muito importante entender isso. Sabe, o que é repassado no mundo é que uma geração não conversa com a outra. O que é repassado aí fora é que os pais não entenderão os filhos. O que é passado aí fora é que dentro das gerações que vão vindo, elas são tão diferentes que parece que não se conectam. Nós sabemos que temos várias gerações, mas quando estamos no reino, quando recebemos o Senhor Jesus, podemos ser várias gerações, mas nós temos uma só cultura. Todo país, todo povo terá uma cultura. Sabe, quando você está viajando, está num outro país, você pode muitas vezes encontrar brasileiros só pelo jeito que eles estão se movendo no país onde eles estão. Você está andando, você vê um monte de gente. De repente você olha e fala assim: aquele é brasileiro. E nós somos um país onde nós somos diferentes uns dos outros. Mas nós temos uma cultura única. O brasileiro, meus queridos, quando ele está fora, todo mundo sabe que é brasileiro. Se você vai para Portugal, o pessoal é sério. Se um brasileiro chega lá, ele faz bagunça. O brasileiro pode estar um caos no país dele. O que é que ele está fazendo? Está fazendo meme. Todo mundo dá risada de meme. É impressionante, está um caos o negócio, está todo mundo rindo. O Brasil é talvez o país mais criativo que tem. Porque de tudo, gente, vira criatividade, vira ideia, coisa nova. E é uma cultura. É uma cultura do Brasil. E quando você está fora, você vai percebendo a cultura dos povos. Nós estamos lá com a igreja em Birmingham e lá é impressionante. Porque a Inglaterra não cumpriu bem a sua função, os ingleses, de passar a sua cultura para os filhos. E o que acontece? Os outros povos vieram para a Inglaterra e os outros povos estão passando a cultura para os filhos. Se você chegar hoje, por exemplo, na cidade de Birmingham, que nós estávamos semana passada, parece que você está num país árabe. As pessoas todas vestidas, né? Aquelas mulheres que você só vê o olho, com burca, aquela burca preta, e estão lá. Por quê? Porque tem uma cultura por trás disso. E se tem uma coisa que os muçulmanos estão fazendo muito bem, é passar a sua cultura. E aí, como eles têm muitos filhos, então
eles vão multiplicando a cultura. Qual é o problema da cidade de Birmingham hoje? Hoje, por mais que a Inglaterra é considerado um país cristão, eles praticamente já não têm mais cristãos. Os maiores avivamentos aconteceram na Inglaterra, mas hoje, os principais da cidade, os juízes, prefeito, câmara, são todos muçulmanos. Ou seja, eles já perderam o país. E por que eles perderam o país? Porque eles falharam em passar a cultura inglesa para a próxima geração. E a próxima geração começou então a ser influenciada pela cultura dos outros povos. E é só você indo lá, meu irmão, para você ver o que aconteceu naquele país. Ele foi tomado. Ele foi tomado por outros povos, por outra cultura, e automaticamente o inglês, ele não tem mais a sua identidade. Terá ainda em cidades pequenas, em pequenos vilarejos, mas as grandes cidades foram tomadas. E foi tomada por quê? Porque tem um povo que entende que precisa repassar a sua cultura. Na cultura do brasileiro nós temos coisas muito boas. O Brasil é alegre, o Brasil é feliz. Meu irmão, não tem lugar melhor do que o nosso Brasilzão. Nosso Brasilzão é uma benção, né? A comida do Brasil, então não vamos nem falar desse assunto, que é bom demais. Não troco por nada. Os irmãos chegam aí, pastor, você vai embora. Não vou. E não me pega nem com coxinha para eu ir embora. Não vou. Só vou se Deus mandar. Deus não mandou, né? E então, meus queridos, sabe o que é importante? Nós temos a nossa cultura e o Brasilzão é bom demais. Mas quantos concordam que na cultura do Brasil também tem coisas que não são boas? Lembra aquela história do jeitinho brasileiro? O que é isso? Isso é uma cultura. É uma cultura boa? Não. Mas é uma cultura. Todo país, todo povo terá uma cultura. Mas dentro da cultura dos povos, nós temos coisas que são boas, como a alegria do brasileiro. O brasileiro abraça, o brasileiro se comunica, o brasileiro é bem recebido em muitos lugares do mundo, e tudo é muito bom. Porém, dentro da cultura do Brasil, nós temos coisas que nós não temos do que nos alegrar. E sim, temos que nos envergonhar. Não podemos passar os outros para trás para dar um jeitinho para conquistar algo. Não podemos fazer de uma outra forma, mesmo que aquilo não seja legal. Essa é a cultura errada. Mas o que tipo de cultura, então, nós precisamos passar para os nossos filhos? Tem uma cultura que ela é genuína. Tem uma cultura que ela é verdadeira. Tem uma cultura que é excelente. Tem uma cultura que nela não existe nada de errado. Não existe jeitinho brasileiro nessa cultura. É a cultura do reino. E nós podemos então ser várias gerações, mas nós temos que ter uma só cultura. Como brasileiros, nós passaremos algumas coisas ao nosso filho. Por exemplo, uma mãe italiana, cultura italiana, não vai sendo passado de filho vai sendo passado de geração aquela cultura. Lá em Birmingham nós fomos comer na casa de alguns irmãos e eram italianos. Gente, pensa que delícia que foi. Muita risada, 3 falando ao mesmo tempo. E foi uma delícia, é uma cultura. E é uma bênção isso. Mas mesmo nessa cultura terão coisas que não são boas. Agora, a cultura do reino, ela é diferente. E isso nós precisamos passar para a próxima geração. Dentro desse entendimento, eu quero que você abra nos Salmos. Algum tempo atrás eu já preguei sobre esse texto. Salmos 78, a partir do versículo 1. Diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para aquilo que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Repita comigo: o que nossos pais nos contaram. Versículo 4. Não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor,
o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó. Em Israel estabeleceu a lei. Ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos, obedecerão aos seus mandamentos, e eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Veja só que interessante. Esse é um salmo de uma família, a família de Asaf. E a família de Asaf está nos ensinando, está dizendo: eu preciso chamar a sua atenção. Preste atenção naquilo que eu preciso te ensinar. Incline os seus ouvidos. Você precisa conhecer a respeito de algo que é diferente da cultura da cidade onde você está inserido. É diferente da cultura do povo que você faz parte, da nação que você está inserido. Eu preciso te contar a cultura do reino de Deus. O que Deus está fazendo desde o princípio. E é tão interessante que quando a gente aprende, inclina os ouvidos para aprender essa cultura, a palavra do Senhor nos diz que nós temos uma bênção que será liberada sobre os nossos filhos. Versículo 7 diz: eles porão a confiança em Deus. Quantos pais aqui querem que os seus filhos confiem em Deus? Eu quero. E os meus filhos confiam em Deus. E essa é a maior bênção que um homem pode ter, que um pai pode ter. Os filhos conhecendo a cultura do reino. Os filhos carregando o reino dentro deles. Os filhos inseridos nos ensinamentos do Senhor. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos buscar. Porque a palavra do Senhor nos mostra dois tipos de filhos. Dois tipos de pessoas. Aqueles que porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. É assim que nós queremos os nossos filhos. Confiam em Deus, obedecem os mandamentos e não se esquecem do que Deus fez. Agora tem um outro tipo. Aqueles que perderam a cultura. Aqueles que não inclinaram os seus ouvidos. Aqueles que não ouviram o que Deus está fazendo desde o princípio. Qual é o resultado dessas pessoas? Versículo 8 diz assim: eles são obstinados e rebeldes. Povo de coração desleal para com Deus. Gente de espírito infiel. Gente, você tem noção do quanto que são fortes essas palavras? Obstinação, rebeldia, deslealdade, espírito infiel. Nós não queremos os nossos filhos assim. Nós não queremos a nossa casa assim. E aí o que está determinando o texto? Se você ouvir o meu ensino, se você inclinar os seus ouvidos e você entender o que Deus está fazendo desde o princípio, esse Deus que se move de geração em geração, e se você como pai decidir contar isso para os seus filhos, os teus filhos obedecerão. Os teus filhos não esquecerão os feitos. Os teus filhos confiarão em Deus. Mas se nós falharmos nisso, em repassar o que Deus está fazendo ao longo de gerações, ao longo dos anos para os nossos filhos, infelizmente o coração deles será diferente. Rebelde, obstinado, desleal e de espírito infiel. Não é isso que nós queremos. Agora, o que precisamos fazer? O texto deixa bem claro. Aquilo que nós ouvimos, versículo 3, aquilo que nós aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Nós precisamos então repassar aos nossos filhos. Sabe, eu louvo a Deus, e isso serve como testemunho aos irmãos.
essa igreja é uma igreja geracional. Eu louvo a Deus de ver os meus filhos ministrando já. Mas na verdade teve algo que foi repassado do meu pai, da minha mãe, dentro da nossa casa para mim. Eu e a Vivi buscamos repassar isso aos nossos filhos. A igreja aqui, Comunidade de Vida, nos seus pastores, vocês têm exemplo do evangelho sendo passado de geração em geração. E não somente conosco. Nós temos aqui também o exemplo. Pastor Jonas e pastora Esther, que ensinaram, receberam o evangelho, ensinaram os seus filhos. Nós vemos hoje aqui o Juninho, que é o agregado, né? É o genro, mas aprendeu também, né? Junto com a Jaque, que é a filha, ministrando louvor, nos abençoando. E nós já vemos a Sarinha sempre fazendo uma participação especial nos especiais de Páscoa e de Natal. Você já viu? A Sarinha, ela tem, né? E isso me orgulha. Sabe por quê? Porque na nossa casa, nós somos uma igreja que podemos ter várias gerações, mas nós temos uma só cultura que está sendo passado. O reino de Deus precisa habitar no coração dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Uma geração contará a outra geração os feitos de Deus. Eu poderia falar aqui de muitas famílias que estão aqui, não só dos pastores, que talvez você recebeu Jesus lá na sua casa. Os teus pais não conheciam Jesus, mas você há muitos anos recebeu. E hoje os teus filhos já estão nos caminhos do Senhor. Quanto pode dizer isso aqui, ó? A minha casa está nos caminhos do Senhor. E isso é bênção, meu irmão. Isso é bênção. Glória a Deus. Nós somos uma igreja que nós não perderemos a próxima geração. Queridos, toda vez que eu estou lá ministrando em Birmingham, aquele país já foi um país de avivamento. A igreja onde hoje nós fazemos o culto, no século XIX, eles viveram um avivamento. Mais de 600 pessoas participavam do culto naquela igreja. Fui perguntar ao pastor, a gente estava vendo a documentação da igreja, fui perguntar ao pastor, ô pastor, como é que vocês abriram a conta da igreja? Ele falou assim, não sei, faz 200 anos. Imagina só, cliente desde 1800 e não sei quanto. E aí o que me preocupa? Ministrei nessa igreja, no culto deles mesmo, no domingo pela manhã. Tinha no máximo 15 velhinhos, todos com cabelo branco, e você não via a próxima geração. E aí, o que mexe conosco, que a nossa igreja está sendo um farol lá ainda naquele país, é que na mesma rua você vê igrejas deixando de ser igrejas e sendo compradas pelos muçulmanos e se tornando mesquitas. Num sábado, uma igreja metodista, John Wesley, um avivamento que varreu a Inglaterra, um avivamento que chegou na maior parte das nações do mundo por causa de um homem chamado John Wesley. Você vê hoje a igreja onde foi palco de avivamento, onde John Wesley pregou, sendo vendida para os muçulmanos. O que foi a diferença? Teve um povo que soube repassar a cultura. Você vai ver uma criancinha do Islã, se der o horário, vai se ajoelhar e ela vai rezar, ela vai orar. Por quê? Porque tem uma cultura que é passada de pai para filho. E sabe o que me preocupa no meio dos cristãos? Cristãos acharem assim, deixa o meu filho fazer o que quiser, depois ele volta para Jesus. Isso aí é quase o Satanás falando. Por quê? A nossa função como pais é imprimir a cultura sobre os nossos filhos. A nossa diferença é que nós não imprimiremos por causa do medo. Porque dentro do Islã, a base é o quê? O medo. Ou você aceita, ou você morre. Simples assim. Nós não faremos dessa forma.
mas nós decidiremos ensinar aos nossos filhos. Nessa conferência de família, deixa eu te perguntar, pai, quando que foi a última vez que você sentou com os seus filhos para falar o que Deus já fez em você? Quando que foi a última vez que você já sentou com os seus filhos para contar como foi a sua conversão? Do que Jesus te libertou? O que Jesus fez em você? O que é isso, pastor? Isso é repassar cultura. Cultura do reino. E nós precisamos, e não podemos, meus irmãos, errar nisso. Tem muito pai, tem muito homem que diz assim, eu nunca vou falar com meu filho, deixa que a mulher fale. É tão importante quando um pai se levanta e ele dá exemplo, ele ensina os seus filhos, ele repassa a cultura do reino. Os filhos olham para ele e dizem assim, meu pai não faz isso, o meu pai não mente por quê? Porque essa é a cultura do reino que ele pertence. Meu pai não muda as suas palavras, por quê? Porque essa é a cultura do reino. Os filhos olharem para os pais e falarem assim, eu vejo que estamos passando por momentos difíceis, mas o meu pai continua firme no lugar da oração. Sabe por quê? Porque oração é cultura do reino. Nós oramos, nós buscamos a Deus. Toda família vai passar por momentos difíceis, momentos de enfermidades, momentos de tribulação, mas a cultura do reino mostra que nós temos fé, porque sem fé é impossível agradar o rei do reino, e porque nós temos fé, os nossos filhos olharão para nós e falarão assim, mesmo tendo dias difíceis, o meu pai é um homem de fé. Nós temos a cultura do reino. E a cultura do reino diz que nós devemos amar uns aos outros. Que esse amor comece com você não brigando dentro da sua casa. Temos a cultura do reino? Uma geração vai contar para outra. Sabe, quando a gente toma a decisão de realmente trazer a cultura do reino para dentro da nossa família, primeira coisa entre o casal, separação não é uma opção para vocês. Resolve a situação entre vocês, mas não decide separar. Estão entendendo? Cultura do reino. Pastor, mas a Bíblia diz que tem casos. Tem casos, tem situações, tem exceções. A minha preocupação é que para algum cristão parece estar se tornando a regra, e não a exceção. Nós teremos a nossa família unida. O homem que teme ao Senhor, ele vai ter a sua mulher como uma videira frutífera. Ele vai ter os filhos ao redor da mesa. Ele verá os filhos dos seus filhos. Nós tocaremos a próxima geração. Nós podemos ser diferentes, gerações são diferentes, mas nós temos uma só cultura, e é a cultura do reino. Nós amamos uns aos outros. Ame mais dentro da sua casa. Nós temos fé. Toda família passa por dias difíceis, por momentos difíceis. Momentos onde parece que a escassez vem, vai bater na porta, onde você não sabe o que fazer. Mas é nesse momento que nós nos movimentamos em fé. Por quê? Porque temos a cultura do reino. Nós decidimos ser um povo, e a nossa cultura, ela nos diz que nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Quando você começa a olhar dessa forma, as suas decisões mudam, sabia, meu irmão? Porque aí você vai tomar decisões, você diz, mas o que a Bíblia diz a respeito disso? E qual é a nossa base? Qual é a nossa constituição? A nossa regra é a palavra de Deus. Então se a palavra diz que eu posso, eu posso. Mas se a palavra diz que eu não posso, eu não posso. Porque ela é o nosso manual de fé, de vida, de convivência. A palavra de Deus. E nós precisamos então ensinar a palavra de Deus para a próxima geração. Pastor, eu não sei. Começa como? Uma coisa bem simples que eu vou dizer para você fazer. Começa a colocar disponível para os seus filhos a palavra de Deus. Em que sentido? Ainda não sei explicar muito bem, pastor, mas começa a alimentá-lo com a palavra.
Um dia ele está indo para a escola, coloca lá um bilhetinho no meio do caderno dele, um versículo abençoando o dia dele. Ah, vão chegar em casa, vai estar à mesa, vai comer, coloca um versículo ali. Só não vai colocar assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Coloca um versículo para abençoar a sua família. Libera a palavra de Deus sobre sua casa com coisas simples. Quantas mensagens você manda para o seu filho? Algum dia você já mandou uma mensagem abençoando o dia dele? Porque nós, na nossa cultura, vale a bênção dos pais. Jacó chama os seus filhos, abençoa todos os seus filhos. É a nossa cultura abençoar os nossos filhos e não amaldiçoar. E talvez tem pessoa que está pensando assim, mas pastor, na minha casa, meu pai nem é crente. E o homem é grosso, pastor. Só me fala besteira. Não se preocupe, meu irmão, se você foi alcançado, tem um pai espiritual que ele vai suprir a sua vida e a partir de você pode começar uma nova história, como muitos aqui. Quem aqui foi a partir de você que a salvação entrou na sua casa? Quem aqui, ó, levanta bem alta a mão. Olha ao seu redor aí, ó. Olha quantas pessoas. Talvez, meu irmão, não se sinta sozinho. Talvez é a partir de você que a cultura do reino vai entrar e governar na sua casa. Uma das outras coisas que fazem parte da nossa cultura, nós decidimos, por causa do nosso rei, viver em santidade. Porque sem santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o rei. Então, meu irmão, nós precisamos tomar a decisão de abandonar o pecado. Por quê? Porque essa é a nossa cultura. Nós não podemos trazer a cultura do mundo para dentro das nossas casas. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque nós somos diferentes. A Bíblia diz que Abraão, ele andou como peregrino na terra, porque ele sabia que ele pertencia a um outro lugar. Eu e você, nós pertencemos a um outro lugar. Nós pertencemos ao céu. E a partir desse entendimento, tem coisas que não faz parte da nossa cultura. Então nós não deixaremos entrar nas nossas casas. E uma geração vai contando para outra geração. Uma outra realidade que temos, e o rei nos deixou isso, é o serviço. A Bíblia diz que Jesus chegou um momento onde ele pegou uma toalha e uma bacia e ele foi lavar os pés, servir aos irmãos. Quando você começa a ter esse entendimento, deixa eu pegar um pouquinho aqui para o lado dos adoles. Qual o problema de lavar uma louça para uma mãe? Se Jesus lavou o pé dos outros. Hoje a gente pode mudar, falar assim, a partir de agora vocês não lavam a louça mais, lava só o pé de todos da casa. Mas sabe, se nós temos a cultura, por que não ajudar dentro de casa? Por que um homem ele tem que ser tão duro, onde a casa inteira tem que servir e ele não pode ajudar em nada? E ainda quando a mulher está servindo, ele está reclamando porque não foi do jeito que ele queria. Ah, não, você colocou o arroz em cima do feijão, e na verdade eu gosto do arroz embaixo do feijão. Que cultura do reino é essa? E aí a maior parte dos nossos desentendimentos e da nossa briga é por a gente trazer coisas que não faz parte da cultura do reino para dentro da nossa cultura. Aí tem gente que diz, não, mas é porque eu sou da cultura tal. E aí lá os homens são brabo. Você decide se é a cultura do reino ou é a cultura do teu país que vai continuar governando você. No Brasil tem coisas que eu não quero que governe sobre mim. Porque tem coisas da nossa nação, tem uma cultura de corrupção que precisa cair na nossa nação. E eu não posso sair dizendo por aí, então porque eu sou brasileiro, então eu sou corrupto. De forma alguma. Se eu recebi Jesus, é a cultura do reino que governa sobre mim. E a cultura do reino diz
que eu tenho que servir o meu irmão. E aí quando a gente começa a praticar isso dentro da nossa casa, o ambiente da casa muda. E quantos já perceberam isso? Quando você traz a cultura do reino para dentro de casa. Quando você honra a sua esposa honra você. Quando você honra os seus filhos e os seus filhos honram você. Quando todo mundo se ajuda dentro de casa. Um busca servir o outro. A nossa casa muda. Porque tudo se resume à cultura que nós estamos estabelecendo dentro do nosso lar. Sabe qual é meu conselho para você? Traga a cultura do reino para dentro da sua casa. Nós podemos ser várias gerações. Na tua casa lá pode ter o avô, na tua casa pode ter os pais, pode ter os filhos, pode ter os netos. Pode ter várias gerações dentro de uma mesma casa. E isso muitas vezes dá situações, claro que dá. Mas a verdade é, nós podemos ser várias gerações se tivermos uma só cultura, a cultura do reino governando, nós não teremos problema. E uma geração, diz a palavra de Deus, vai contar os feitos do Senhor para a próxima geração. Sabe, o último que eu quero entrar sobre a nossa cultura é que nós temos a adoração como um estilo de vida. Nós adoramos o nosso rei. E aí quanto mais nós adoramos o nosso rei, mais parecido com eles nós ficamos. E aí nós temos então condições de sermos transformados. E talvez tenha alguns que dizem, mas pastor, eu ainda não estou conseguindo estabelecer isso na minha casa. Parece que a cultura do meu sangue, do meu país, do meu temperamento, parece que ela ainda está falando mais forte. Mas quanto mais você adora o seu Deus. Já falei isso alguns domingos atrás. Adoração tem o poder de nos tornar semelhante. Salmo 115 diz que se eu adoro um ídolo, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, o Salmo diz, torna-se semelhante a estes, aquele gesso, torna-se semelhante a estes, todos aqueles que o adoram. Adoração tem o poder de nos tornar semelhante. Agora, pensa no inverso. Não pensa na parte ruim dessa adoração ao ídolo. Pensa no inverso, a adoração a um Deus verdadeiro. Esse Deus que vê, esse Deus que fala, esse Deus que ouve, e quanto mais eu o adoro, mais Ele começa a me mostrar como que as coisas funcionam, mais eu escuto a voz dEle, e mais eu posso falar das coisas dEle. Adoração nos torna semelhantes. Que você faça da sua casa, meu irmão, um ambiente de adoração. Que você levante pela manhã e muitas vezes, em vez de colocar um jornal com notícias horríveis para o dia, faça da sua casa um ambiente de adoração. Faça da sua casa uma casa de oração. Faça da sua casa um lugar aonde a cultura do reino se manifesta. Aonde nós honramos um ao outro. Aonde nós servimos um ao outro. Aonde nós adoramos a Deus juntos. Nós podemos ser várias gerações, mas nós precisamos ter uma só cultura. Abra comigo em Gênesis 17, eu vou deixar alguns textos geracionais para vocês aqui. Gênesis 17, o versículo 7. Diz assim, estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Veja que maravilhoso. O Deus do Marquinho, o Deus da Patrícia, o Deus do Miguel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não tem nada melhor na nossa vida do que a cultura ser repassada para aqueles que nós mais amamos, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Abra comigo também em 2 Timóteo 1,5.
Nós temos aqui a família de Timóteo. Recordo-me, Paulo está falando com Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida. Gente, só isso aí já dá uma pregação. Fé fingida. Que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido, Paulo está falando para Timóteo, que essa fé não fingida habita também em você. Se você fizesse um raio-x da sua fé hoje, é uma fé fingida? Ou é uma fé não fingida? A fé fingida, a gente não consegue passar para os nossos filhos. Quando o filho diz assim, o pai diz que é crente, mas na verdade ele está fingindo. O pai diz que é crente, mas ele é um mentiroso. O pai diz que é crente, mas ele engana os outros. O pai diz que é crente. A gente não consegue passar uma fé para os nossos filhos que ela não é verdadeira para nós. Quando a fé não é fingida, e a fé começou lá na avó Lóide, ela passou para a filha Eunice, que passou para quem? Passou para Timóteo. Vamos tomar a decisão, queridos, de viver uma fé verdadeira, aonde a gente não tem medo de que as pessoas saibam quem nós somos. Nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos, como diz a palavra do Senhor. Nós somos semelhantes a Cristo. E nós queremos continuar levando a cultura do reino. Fé, adoração, santidade, serviço. Nós queremos ter uma fé não fingida, uma fé verdadeira, genuína. E é isso que vai impactar os nossos filhos. Deixa eu falar algo muito sincero e muito honesto para todos os irmãos aqui. Muitos estão questionando a nova geração que está vindo. E dizendo, essa geração é uma geração diferente, essa geração é isso, essa geração é aquilo. Sabe uma das coisas que mais eu gosto da nova geração? Eles não são fingidos. E por que que muitos estão se levantando em revolta? Porque eles estão revoltados com o fingimento dos pais. Você não vai conseguir ensinar o teu filho a estar no caminho se você mesmo não conhece o caminho. E essa nova geração é uma geração que não aceita fingimento. Sabe por quê? Porque ela está cercada de mentira. A internet é uma mentira. O Instagram é uma mentira. O povo posta cada foto lá que parece que todo mundo é rico. Rede social é uma vida de mentira. É 5.000 amigos que você tem lá, que na verdade se você precisar de um, não aparece um. Por quê? Porque é tudo fingido. E essa geração que está vindo, está vendo o mundo fingido e está atrás do mundo verdadeiro. Está atrás do evangelho verdadeiro. E precisa se levantar os anciãos, precisa se levantar os pais, para dizer, o evangelho é verdadeiro. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus. E eu tenho certeza que o nosso Jesus vai tocar a próxima geração. Mas essa geração está buscando algo autêntico. Porque o inimigo tentou cercar essa geração com fingimento, com distrações. E nós precisamos nos levantar para que eles encontrem uma família verdadeira, uma igreja verdadeira, um povo verdadeiro. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Paulo ele diz para Timóteo, eu reconheço, a família de vocês tem uma fé não fingida, que habitou desde a sua avó, na sua mãe, e agora também habita em você. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Esse texto é maravilhoso, queridos. Ensine-as com persistência a seus filhos.
Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que é isso? Estabelecer cultura. Estabelecer cultura. E tudo isso nós fazemos porque eu quero chegar nos momentos de decisões da nossa vida e nós precisamos ter o mesmo entendimento que Josué, e nós já estamos falando isso desde o começo do culto aqui. Ministrei isso algumas semanas atrás, você pode procurar lá no YouTube, a palavra é até quando. Chega um momento que Josué diz para o povo de Israel: vocês já viram o que Deus fez de geração em geração. E mesmo Deus fazendo tantas coisas de geração em geração, Deus foi com Abraão, Deus foi com Isaac, Deus foi com Jacó, Deus nos libertou do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Deus se moveu com mão forte. Vocês viram milagres, vocês viram tantas coisas, mas ainda tem alguns entre vocês que continuam seguindo deuses dos amorreus. E aí Josué chega diante do povo no fim da sua vida e ele diz: agora tomem uma decisão. Por quê? E aí Josué faz o comunicado. Isso não é uma promessa, meus queridos, de Deus para nós. É Josué falando para o povo e reafirmando a sua promessa que ele tem com Deus. Ele diz: decidam o que vocês vão fazer. Decida se vocês vão continuar indo atrás dos ídolos, mesmo com Deus libertando vocês e fazendo tantas coisas. Decidam, porque eu e a minha casa, aqui nós já tomamos a decisão. E aqui tem algo muito importante. Pode ser que os outros à sua volta ainda estejam seguindo outros deuses. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu não vou me deixar levar pela multidão. Ah, mas todo crente está fazendo. Opa! Minha mãe já dizia que eu não sou todo mundo. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem noção do que é essa expressão? Eu e a minha casa, nós teremos uma só cultura. Qual cultura? A cultura do reino. E poderão vir os filhos, poderão vir os netos, poderão vir os bisnetos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não iremos atrás de falsos deuses, nós não iremos atrás de uma falsa cultura, nós não estaremos nos corrompendo, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tem que ser o clamor do seu interior. E talvez você está aqui nessa conferência de família, dizendo: pastor, eu entendo tudo isso, mas a minha família ainda não é convertida. Sabe, eu creio que nós podemos orar e um milagre vai acontecer na sua casa. Nós louvamos a Deus por aqueles que já têm a família aqui. Eu lembro uma vez que uma pessoa pegou e falou assim: pastor, não fica pregando, pastor, sobre a sua família. Não fica pregando sobre o que o pastor Ailton já fez com você, porque daí a gente não tem isso. E aí isso é tão ruim. Eu entendi o coração dela. Mas na verdade, para você que não tem, a gente ensina, porque a gente crê que isso pode acontecer na sua casa também. Nem sempre foi assim na nossa casa. Meu pai foi o primeiro que se converteu, a minha mãe também, da família dela, e aí eles começaram a levar o evangelho para o resto da família. Hoje, a maior parte dos meus tios já são convertidos, da parte do meu pai. Tem que começar a partir de alguém, que comece a partir de você. E qual é o nosso alvo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ter uma fé verdadeira, não fingida. E eu tenho certeza que essa fé é verdadeira. Sabe, os teus familiares podem até questionar a sua fé. Eles podem até julgar, te chamando de fanático. Ih, você é crente demais, você já é daqueles crentes chato.
Mas na hora que o negócio aperta. Quem aqui já teve alguém da família que apertou? O cara reclamava, falava que você era o crente chato. Quando aperta, procura você para pedir oração. Quem aqui já teve isso? Porque na hora que o negócio aperta, meus irmãos, eles procuram aquele que tem a fé verdadeira e não a fé fingida. Que Deus levante nessa casa homens e mulheres que tenham a fé verdadeira e não fingida. E essa fé verdadeira nós vamos passar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos. Eu louvo a Deus porque nós estamos aqui sendo ministrados, mas também os nossos filhos estão sendo ministrados. Eu louvo a Deus porque nós tivemos uma conferência aqui e fomos ministrados, mas os nossos filhos estavam sendo impactados. Por quê? Porque Deus olha uma igreja geracional. Termino dizendo, se os músicos puderem subirem, meu Deus, já é 8h40, falei demais. Mas como eu estava longe, né? Então, tem muito irmão dizendo, pastor, estou com saudade, vou poder pregar 2 horas então. Sabe, até esqueci o que eu ia falar agora. Deixa eu tentar lembrar. Vamos para outro que já esqueci. Sabe, se nós repassarmos aos nossos filhos, e isso for genuíno, verdadeiro, porque a próxima geração não aceita fingimento. Deus, quando Ele olha, lembrei. Deus, quando Ele olha, a Bíblia diz que aquilo que de mal que os pais fazem, a iniquidade, a maldição. Você sabia que tudo que a gente faz como pai influencia sobre os nossos filhos? A Bíblia fala que a maldição, ela vai até que geração? Até que geração, meus irmãos? Até a 4ª geração. E eu vejo pessoas com tanto entendimento a respeito disso. E isso é bom, você entender que funciona assim. E muitas pessoas falam assim, não, mas é por causa da maldição. Ah, mas é por causa da maldição. Mas você parou para pensar na força da bênção? E muitas vezes nós fazemos seminários de quebra de maldição. Eu não estou questionando isso. Mas eu acho que a gente poderia fazer um seminário um pouquinho mais forte, que é o seminário da bênção. Que a Bíblia diz que se a maldição vai até a 4ª, a bênção vai até a 1000ª. Você tem noção do que é você tomar a decisão de ter uma fé não fingida e estabelecer a cultura do reino da sua casa? Você não está influenciando só os teus filhos. Você está liberando bênção para 1000 gerações. Nós temos várias gerações. Precisamos ter uma só cultura. A cultura do reino na nossa casa. Se coloque em pé nessa hora.